Se você está buscando aprovação em concursos de educação física, precisa conhecer muito bem os conteúdos que são trabalhados nas aulas. E um desses conteúdos que muita gente tem dúvidas ou então erra questões que podem ser bem simples de acertar é o conteúdo lutas. Aqui nesse vídeo você vai entender o que provas recentes têm perguntado sobre o conteúdo lutas para você já entender desses conteúdos e acertar na hora da sua prova. Por isso que hoje eu trouxe aqui algumas questões para realmente você ter a referência tanto de provas mais fáceis quanto de provas mais difíceis, o que você precisa saber, o que é fundamental sobre lutas em concursos. A gente começa com uma questão da banca FGV que foi cobrada na prova da Secretaria Estadual de Educação do Tocantins, perguntando assim: sobre as unidades temáticas da disciplina Educação Física para o Ensino Fundamental propostas pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, avalie os itens a seguir. 1. Atividades rítmicas expressivas. 2. Esportes. 3. Capoeira. 4. Danças. 5. Lutas. 6. Práticas corporais de aventura. Assinale a opção que indica os itens que constituem unidades temáticas presentes na BNCC. Aí talvez você está falando, professora, mas esse vídeo não é sobre lutas? Você está perguntando sobre BNCC? Pois é, um dos conteúdos de lutas que cai muito em concursos é relacionado ao que está na BNCC. E em especial eu selecionei essa questão porque ela traz um ponto importante. Vamos lembrar que os conteúdos de unidades temáticas na BNCC são os esportes, as danças, as lutas, as práticas corporais de aventura e ainda as ginásticas e as brincadeiras e jogos. Então, são 6 unidades temáticas. Capoeira aparece na BNCC, mas aparece como um tipo de luta. E aí, dentro dos objetos de conhecimento, que são aquelas subdivisões das unidades temáticas, a gente vai ter lutas do Brasil e lutas de matriz indígena e africana. Especificamente, lutas do Brasil é onde a BNCC dá o exemplo da capoeira. Então, sim, capoeira aparece na BNCC, mas não como unidade temática. Então, esse é o primeiro ponto para ter atenção quando a gente tem esse conteúdo nas questões falando de BNCC como base, como referência. Então, especificamente aqui nessa questão, o que a gente vai ter 2, 4 e 5 apenas, então o gabarito é a letra B de bola. Mas com destaque aqui em relação à capoeira, tome cuidado porque não é unidade temática, ainda que apareça na BNCC. Outra questão de prova de município. Falando ainda com relação à BNCC, outro ponto importante da gente saber. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, sobre o componente curricular Educação Física, quais objetos de conhecimento são apontados para serem trabalhados com os alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental dentro da unidade temática lutas. Aqui a banca deu uma entregada em algumas alternativas. Como tá falando dentro da unidade temática lutas, não vai ser com certeza, danças, nem brincadeiras e jogos, nem práticas corporais de aventura. Mas aí, o outro ponto necessário, né, da gente conhecer é, por grupos de anos, o que a BNCC indica como objetos de conhecimento. Então, o conteúdo lutas na BNCC é trabalhado a partir de ocorrência social, do mais local ao mais global. E aí, o 8º e 9º ano é onde a gente tá no mais global. É por isso que é lutas do mundo que vai ser trabalhado no 8º e 9º. Lutas do Brasil vai ser trabalhado no 6º e 7º anos. Por causa disso, gabarito letra C. Novamente, a questão é sobre lutas, mas sobre lutas na BNCC. Então, entender o que a BNCC fala sobre lutas é fundamental para acertar questões de concurso nas provas mais recentes. Outra forma de cobrar o conteúdo lutas é em relação a como esse conteúdo pode ser trabalhado. E aí a gente vai ter as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Em relação ao conteúdo lutas, é muito comum que as questões de concurso perguntem sobre a dimensão atitudinal. Então aqui a gente tem um exemplo disso. Prova da FGV da Prefeitura de São Paulo, concurso mais concorrido de prefeitura do Brasil. O Ruca-Ruca é uma luta originária de povos indígenas brasileiros. Desconhecido da população em geral, o Ruca-Ruca pode apresentar possibilidades pedagógicas interessantes enquanto o conteúdo luta da educação física escolar. Assinale a opção que apresenta corretamente o trabalho com a dimensão atitudinal do Ruca-Ruca. Aqui, ó, por mais que o Ruca-Ruca seja, né, desconhecido, como ele colocou aqui, da população em geral, ele apresentou na própria questão falando que é uma luta originária de povos indígenas brasileiros. Então aqui já ajuda a ter essa referência. Em especial, o Ruca-Ruca
é também citada na BNCC como lutas do Brasil. Então, quando aparece lutas do Brasil, o exemplo dado é a capoeira, a ruca-ruca e a luta marajoara. Nesse caso, então, a partir disso você já poderia conhecer ruca-ruca, mas se não conhecia, saiba agora, tem essa origem. E aí, vamos falar da dimensão atitudinal. Quando a gente fala de dimensão atitudinal, eu pensar o que eu vou trabalhar, de que forma eu vou trabalhar um conteúdo pensando em valores, comportamentos, atitudes dentro daquilo que eu espero que os estudantes passem a ser, ou se comportem dessa maneira, e aí esses se comportem não porque eu quero colocar eles numa caixinha, mas que eu quero trabalhar valores de cidadania, de diversidade, de compreensão de diferentes características. Então é basicamente isso que vai ser indicado aqui. Vamos para as alternativas. Letra A. Reflexão sobre a importância dos povos indígenas na Constituição Cultural Brasileira e na preservação de nosso meio ambiente. Aqui a gente já tem o gabarito dessa questão, é a letra A. Por quê? Porque a gente está falando de atitude. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando a reflexão sobre os povos originários, né? E aqui, como eles colocaram, povos indígenas na contribuição para a cultura e preservação do ambiente, eu estou levando a uma reflexão para termos uma atitude compreensiva, favorável, sem preconceito e sem estereótipos. Vamos para as demais alternativas. Letra B. Reflexão com base na prática dessa luta sobre como o ruca-ruca é uma arte marcial culturalmente inferior se comparada às artes marciais mistas. Então aqui a gente está falando de um julgamento. Seria uma atitude que não gostaríamos de ter. Então, por causa disso, esse item está incorreto. Letra C. A vivência dos principais movimentos em combate que constituem essa luta. Aqui a gente está falando da dimensão procedimental, do saber fazer, do executar movimentos. Não é isso que a questão estava pedindo. Letra D. Leitura sobre regras do que é permitido ou não durante a prática dessa luta. Aqui já é uma característica mais conceitual. Ainda que a gente esteja falando de regras, e aí as regras vão ditar o que pode ou não pode fazer, num contexto de pensar só a regra, a gente está falando de conceito. Então, o conceito é a regra diz o que pode e o que não pode. O comportamento que vai se ter, a perspectiva de compreensão, valores, aí sim é atitudinal. Letra E. Utilização de campeonatos para aferir quem é o melhor lutador de ruca-ruca. Não é o tipo de coisa que a gente vai querer promover, até porque a gente está trabalhando na dimensão de lutas e não de esportes, de competição, de classificação. Não é isso dentro do contexto que a gente está pensando do trabalho em relação a lutas. E ainda assim, isso tem muito mais uma característica procedimental de realizar o campeonato, ter os duelos ali, os combates entre os alunos. E isso é mais procedimental do que atitudinal. Então, no caso dessa questão, dimensão atitudinal o gabarito é a letra A. Outra questão de prefeitura, e aqui para o cargo de educador físico, que é como a banca chamou, como a prefeitura chamou, é para bacharel em educação física, correto seria chamar de profissional em educação física. Conforme Gonzalez, 2014, relacione a coluna 1 à coluna 2, associando classificação das distâncias nas lutas com a respectiva luta. Esse é outro conteúdo que aparece nas questões de concurso. Dentro das classificações, a BNCC optou por ocorrência social, como a gente já falou antes. Mas outra forma de classificar e colocar as lutas em conjuntos que facilitam a didática é falar das distâncias. E aí vão ter outros nomes semelhantes, mas vamos lá. Vamos olhar a coluna 1. Curta distância, média distância e longa distância. Coluna 2, a gente tem os exemplos. Então aqui começa a ser necessário para esse tipo de questão que você compreenda características dessas lutas para conseguir entender e colocar na classificação. Quando a gente está falando curta distância, a gente está falando em especial as lutas de agarre. Então, aquelas lutas que a maior parte do tempo os lutadores estarão agarrados uns aos outros. E, em especial aqui, a gente vai ter o exemplo da luta olímpica nessa lista, né? Tá sendo chamado de luta olímpica. Média distância é especialmente aqueles tipos de lutas que tem socos e chutes, ou então só um ou outro. E aí a gente vai ser o caso do Muay Thai e do boxe. E longa distância são aquelas lutas que tem algum implemento, né? Como é o caso da espada na esgrima, e aqui a gente tem o terceiro, que afasta os competidores. Então, eles não têm contato físico corporal direto. É intermediado por algum instrumento, no caso, a espada ou florete, no caso da esgrima aqui. Então, a sequência correta que a gente tem é 2, 3, 1, 2, e isso aparece na letra C. Então, conhecer essas distâncias das lutas também é bem importante para concurso.
Vamos trazer mais uma questão de... aqui foi um processo seletivo, não lembro agora se foi processo seletivo ou concurso dessa questão especificamente, mas estadual. As lutas são elementos representativos da cultura corporal de movimento, sendo seus registros datados desde a antiguidade, onde se inseria entre as disputas dos jogos realizados em homenagem aos deuses na Grécia helenística. Sobre essa manifestação da cultura corporal de movimento, analise as afirmativas abaixo. Item 1. As lutas são disputadas em que os oponentes devem ser subjugados com técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Isso daqui tá correto. É o que aparece na definição do que são lutas lá nos parâmetros curriculares nacionais e também na BNCC. 2. Caracterizam-se por uma regulamentação específica visando mediar o nível de violência e eventualmente de deslealdade. Isso também é correto. Uma das grandes discussões que a gente tem é a diferenciação de briga e luta. E quando a gente fala de luta, a gente tá falando que existem regras, não é pela violência ou pela deslealdade. Então, esse aspecto de regulamentação é bastante importante. E o item 3, podem ser citados como exemplos de lutas desde as brincadeiras de cabo de guerra e braço de ferro até as práticas mais complexas da capoeira, do judô e do karatê. Isso também é considerado como correto. Embora a BNCC ela não fale especificamente de atividades que aparecem como brincadeiras aqui, né? Isso em currículos locais e também outros autores vão considerar. Inclusive a gente vai ter um termo, né, chamado de jogos de oposição, que são várias atividades que trabalham os princípios da luta, que é essa ideia de oposição, de subjugar o outro, e isso também pode ser inserido dentro do contexto de lutas. Então, não só trabalhar com as modalidades, como são citadas aqui, capoeira, judô e karatê, mas também outras atividades de oposição. Então, isso está correto. Aqui a gente tem o gabarito que todas estão corretas, letra E. Uma última questão que eu entendo que é de um nível um pouco mais difícil, porque exige um pouco mais de conhecimento do que geralmente a gente tem, em especial no Brasil, em que lutas a gente tem um certo conhecimento, mas não tão detalhado das diferentes variedades. E aí, aqui a gente tem, segundo Gonzalez, 2014, são consideradas lutas com ações de enfrentamento físico direto, exceto. Então, aqui, dentro das lutas, a gente tem algumas atividades, algumas modalidades em que não tem o confronto, de fato, entre oponentes. E aqui, se você for por eliminação, provavelmente você chegaria no gabarito, que é a letra A, os katas. Os katas é uma forma, assim, é difícil até de colocar em palavras, mas basicamente é uma forma de manifestação do Kung Fu, que inclusive apareceu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que aconteceu em 2021. Então, é mais uma demonstração do que um confronto. E aí, esse é o tipo de conhecimento que é um aprofundamento, que podem aparecer em algumas questões, podem se tornar difíceis, especialmente olhando as alternativas, né? Aqui, nesse caso, facilitou. Se você conhecia as demais, você ia por eliminação, mas é preciso conhecer e ter um entendimento, tanto para classificar como curta distância, média distância e longa distância, como nesse caso aqui que tá falando de enfrentamento, a ausência de enfrentamento físico direto. Espero que esse vídeo tenha te dado uma boa ideia sobre o que tem sido cobrado do conteúdo lutas recentemente nos concursos de educação física de licenciatura ou bacharelado. E se você quer mais conteúdos como esse, me siga aqui no YouTube e também nas minhas redes sociais. Ótimos estudos para você e a gente se vê no próximo vídeo.